E em todo mundo, as bolsas de valores têm tido destaque nos últimos dias em meio à crise causada pela pandemia do coronavírus. Muitas ações de empresas sobem de uma maneira expressiva e, desta forma, também os índices, como o Ibovespa aqui no Brasil. Para a gente entender por que o mercado de ações está se recuperando neste momento, nós vamos conversar agora com a Ana Laura Magalhães. Eu queria que você explicasse por que as bolsas de todo mundo, inclusive aqui no Brasil, estão tendo essa recuperação neste momento. Bom, obrigada pelo convite. Na verdade, é bom deixar claro que as bolsas de país nenhum representam tão significativamente o PIB dessas economias, né? Esses índices Ibovespa ou os índices compilados de outras bolsas ao longo do mundo representam apenas grandes empresas que são líderes em seus segmentos de atuação. E quando essas empresas têm uma valorização muito robusta em determinada proporção, cada uma tem o seu peso, cada uma tem o seu valor, a gente acaba tendo essa elevação do índice, mas isso não quer dizer que a economia de fato está sendo impactada positivamente. Só quer dizer que essas empresas estão sendo capazes de se reinventar e trazer uma expectativa positiva de lucro para os seus acionistas. Mas o impacto real na economia a gente ainda não sabe e ainda não consegue prever. Ana, então a gente não pode considerar então uma reação de otimismo para o mercado, né? Na verdade, o mercado ele precifica esse otimismo. A gente visualiza o cenário e precifica como a gente acredita que aquelas companhias vão se sair lá na frente, no futuro. A gente compra uma ação de uma empresa quando a gente acredita que ela vai ser lucrativa ao longo do tempo. Quando você compra uma ação de uma empresa, você compra um pedacinho dela. Mas algumas empresas acabam sendo mais impactadas por esse cenário do que outras. Quando chega num ponto onde os preços dessas ações de empresas menos impactadas já ficam muito esticados, muito altos, é natural que o investidor queira buscar assimetrias de preços em outras ações. Então, essa busca por outros papéis também faz com que esses outros papéis se valorizem por causa da demanda, não necessariamente porque eles vão ser também lucrativos. É uma questão de expectativa de mercado e saber que existem ações finitas. E quanto mais pessoas buscarem por elas, natural que elas se valorizem também. Então, só para a gente entender, a expectativa é boa para o mercado futuramente? Total, a gente espera que a gente saia dessa, né? Acredito que todo mundo tem essa expectativa positiva. O problema é que hoje, bem como em outros países do mundo, a gente não sabe a real consequência desse episódio. Vale lembrar que a gente vive hoje uma crise econômica em meio a uma crise política causada por uma crise sanitária. E isso está acontecendo em todos os lugares do mundo. Mas, da mesma forma, todos os lugares do mundo, com seus bancos centrais, têm atuado de forma a injetar muito capital em suas respectivas economias. Aqui no Brasil também está sendo a mesma coisa. Isso faz com que os investidores locais e internacionais criem uma expectativa de que a gente realmente vai conseguir se reequilibrar em algum momento. Maravilha. Ana, domingo é um dia bom para o investidor se preparar para o que vem pela próxima semana. Eu queria que você falasse para a gente no que ele precisa focar para essa semana que a gente está entrando. Sim. Na verdade, a gente sempre fala que o melhor investidor é aquele investidor bem informado, né? É importante ter as informações na sua mão. É claro que quando você não é muito acostumado com os termos e aquele economiquez, e você quer que ele esteja mais em português para que você entenda, é importante se familiarizar ao longo do tempo com essas informações. Então, leia, busque por fontes seguras, por fontes renomadas, fontes que vocês acreditem que faça realmente sentido para te trazer essa informação. Mas tem 3 coisas que valem a pena olhar sempre, que é o quanto fechou a bolsa para a gente entender se o mercado está com um otimismo ou pessimismo em relação a essas companhias, olhar para o dólar, porque ele também traz um indicador interessante do nosso câmbio, e, por fim, um termo um pouquinho mais complicado que a gente fala que é a curva futura de juros. Mesmo assim, esse ponto é mais legal para a gente entender como impacta os investimentos de renda fixa, de crédito privado das empresas, mas se o investidor souber um pouquinho disso, já vai ajudá-lo também no entendimento de como está toda a nossa economia, a nossa conjuntura macroeconômica. Mas é com o tempo. Vai lendo de pouquinho em pouquinho e a gente vai conseguindo se familiarizar. Hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, antes das 10 horas da manhã, quando abre o mercado, já tem diversos veículos de comunicação que nos preparam, principalmente trazendo algumas informações de lá de fora. Quando a gente abre aqui, muitos mercados lá fora já abriram, principalmente os asiáticos, que já fecharam.
Então, a gente consegue também entender minimamente o que vai acontecer com a nossa bolsa aqui dentro. Muito tem se falado no dólar, o dólar que deu muito susto na gente nesses últimos dias, não parou de subir. O que esperar dele durante essa semana? O dólar pode aumentar ainda mais, Ana? Olha, não tem como pegar uma bola de cristal e falar se vai subir ou se vai cair, mas existem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração neste ponto, que é o seguinte: o dólar hoje, ele é considerado a moeda mais segura do mundo, né? Ele é uma moeda utilizada mundialmente para comercialização de itens, ele também tem uma valorização legal. Então, quando a gente entra num cenário de instabilidade generalizada, é natural que todos os investidores busquem por ativos considerados seguros. Quando se tem uma demanda muito grande por dólar, é natural que ele se valorize. E isso está acontecendo em grande escala no mundo todo. E aí, quando a gente olha pontualmente para o Brasil, a gente vê que, além do dólar estar se valorizando lá fora, a gente tem criado políticas internas de estímulo interno que, consequentemente, trazem uma perspectiva negativa para o nosso câmbio. Mas isso não quer dizer que a gente está numa situação ruim. A gente é acostumado a achar que o dólar muito alto faz mal para a nossa economia, mas não nesse cenário que a gente vive hoje. Hoje a gente vive uma inflação controlada, uma taxa de juros baixa, e esse câmbio que, na verdade, é uma consequência dessas tomadas de decisão de pessoas que precisam entender o que fazer com a nossa economia. Mas elas estão priorizando o nosso mercado interno e, por isso, deixando de lado esse câmbio. Para as pessoas que ficam muito preocupadas com isso, na sexta-feira, pelo menos, o câmbio fechou pela primeira vez em muito tempo abaixo de R$5. Então, a gente vai também reequilibrando a nossa economia dentro desse contexto também. Maravilha! E para quem está pensando em investir, uma pessoa que está buscando investir no mercado, um novato, tem alguma dica para esse pessoal? Claro, quem está querendo começar a investir agora pode estar com muita incerteza, né? Eu acho que a gente nunca sabe o melhor momento para começar uma carteira de investimentos. É uma dúvida comum. Acho que quando a gente passa por um momento de muita instabilidade, então, a gente até pensa, imagine, agora tá uma bagunça, não entendo nada, como é que vai estar esse mercado amanhã? Acho que eu vou esperar passar. Nunca existe melhor momento para investir. Qualquer momento vai trazer ativos interessantes para que a gente se beneficie do atual contexto. O que é importante que o investidor faça é ter pelo menos algum papel que traz uma remuneração positiva para a carteira dele. Então, para quem ainda tem investimento em poupança, para quem ainda não sabe o que fazer na hora de investir, é importante buscar por uma corretora de investimentos. Hoje existem inúmeras instituições financeiras gratuitas que trazem já uma assessoria gratuita para conseguir minimamente começar uma carteira de investimentos. E hoje, para quem quiser começar a fazer isso sozinho, existem muitos produtos extremamente acessíveis. A principal dica é não colocar todos os ovos na mesma cesta. É muito importante dizer isso porque a diversificação ela é imprescindível. A gente tem uma economia muito diversificada e muitas coisas acontecem o tempo todo que podem impactar alguns ativos e não impactar outros, ou beneficiar alguns deles, enquanto outros são prejudicados. Nesse caso, é importante ter sempre um pouquinho em cada coisa e ir aprendendo sobre o comportamento desses papéis enquanto eles estão na sua carteira. Tá ótimo, então, Ana. Obrigada mais uma vez pela participação.